Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula, mais um dia de aprendizado. Então, vamos começar aí a nossa aula do dia 27 de maio. Então, vamos começar, né? Primeiro, nós vamos olhar o nosso calendário. Bom, hoje é dia 27, quinta-feira do mês de maio do ano de 2021. E quem se lembra que nós estamos falando essa semana? Essa semana nós estamos falando do aniversário de Jataí, né? Nós vamos comemorar aqui, ó, dia 31 de maio, que vai dar na segunda-feira. Então, segunda-feira nós vamos comemorar o aniversário da nossa amada cidade de Jataí. Não é verdade? Então, nossa cidade fará no dia 31 de maio 126 anos. Olha que legal, né? Bom, e na nossa primeira atividade, nós vamos falar um pouquinho sobre a abelha Jataí. Já que nós falamos, né, sobre a história da nossa cidade, né, e por que ela recebeu esse nome, né? Jataí, devido à grande quantidade de abelhas Jataí, não foi verdade? Nós vamos falar então um pouquinho sobre a abelha Jataí. Então vamos conhecer um pouco sobre essa abelha Jataí, que deu origem ao nome da nossa cidade. Conheça, então, conhecida como Cidade Abelha, né? A nossa cidade ela é conhecida como Cidade Abelha, né? Olha que legal. Então, a abelha Jataí, ela faz parte do grupo de abelhas indígenas, sem ferrão, por possuir o ferrão atrofiado. A espécie vive em colônias formadas por muitas abelhas operárias, responsáveis não só por sua construção e manutenção, mas também pela coleta e processamento do alimento. Isso sem falar da defesa do território e do cuidado com a prole, né? A maioria das abelhas Jataí se alimenta de produtos obtidos nas flores, sobretudo o pólen na fase adulta. Além de produzir o mel, que foi considerado um dos mais ricos em antibacterianos, as abelhas são fundamentais para a polinização das flores, né? Para que cresçam flores em vários lugares, né? Então, as abelhas são muito importantes, né? Em seguida, após ler o texto, vocês vão responder essas questões aqui, ó. Na letra A, as abelhas Jataí fazem parte do grupo de quais abelhas? Abelhas amarelas com ferrão, abelhas indígenas sem ferrão ou abelhas da floresta? Vocês podem voltar no texto, reler novamente e encontrar as informações, combinado? Letra B. O que as abelhas produzem? Açúcar, mel ou chocolate? Essa é fácil, né? Muito fácil. De onde as abelhas retiram pólen? Das folhas, das flores ou das frutas? Essa também é bem fácil, não é verdade? Então, a tarefa está muito fácil. Continuando aí, nós temos essa atividade aqui, ó, para vocês escreverem o nome das figuras abaixo. Então, esse aqui, ó, vocês vão escrever, ó, o que é isso aqui? O mel, abelha, flores, vocês vão escrever, combinado? E aqui um acróstico, nós já fizemos acrósticos algumas vezes, né? Então, vocês vão usar a palavra abelha, aqui, ó, tá formando a abelha. E cada letrinha, vocês vão colocar uma palavrinha. Pode ser qualquer palavra que você queira que comece com a letra A, com a letra B, com a letra E, com a letra L, com a letra H e com a letra A. Vamos usar a criatividade, combinado? E por fim, vocês vão criar uma frase com a palavra abelha. Uma frase bem criativa, uma frase bem legal, certo? Continuando aí, nós vamos para a nossa atividade de matemática. Então, aqui a gente tem alguns números aqui, ó. Observe os números abaixo. Então, aqui tem alguns números para vocês olharem. Depois, vocês vão organizar eles na ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Então, qual que é o menor número aqui? Não é o 7? Vocês vão lá e colocam o número 7. Se vocês já quiserem circular ele, ou pingar, ou sublinhar, para saber que você já usou,
Pode. Por quê? Porque daí você vai procurar outro número que seja menor. Dos números que sobraram, qual que é o outro menor? Aí você vai colocando. Dessa forma, você vai escrevendo eles do menor para o maior, sempre observando. Combinado? Depois, copie todos os números pares e todos os números ímpares. Em seguida, ligue os números à escrita por extenso correta. Então, aqui está a escrita do nome do número. Por exemplo, lá 58. Onde que está o 58? Você vai caçar ele e vai ligar aqui do outro lado. E aqui vocês vão observar a reta numérica e completar com os números que faltam. Aqui nós começamos no 200. Em seguida, 201, 202, 203 e assim por diante, certo? Continuando, nós vamos utilizar na nossa atividade de ciências o livro. Então, vocês vão abrir o livro de ciências lá na página 58 e 59. Nós vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos, né, que nós estamos falando em nossas aulas. Olha só. Então, a professora vai ler o texto e vocês vão acompanhar a leitura, combinado? Os animais e as plantas são exemplos de seres vivos. Os seres vivos têm um ciclo de vida e necessidades, como se alimentar, respirar. Durante a vida, os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes. É o que chamamos de reprodução. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de ciclo de vida. O ciclo de vida do sapo, sapo cururu. Ele nasce, cresce, se desenvolve na água, vive na terra quando fica adulto, depois envelhece e morre. Pode viver cerca de 10 anos. Ao longo de sua vida, o sapo pode se reproduzir. Ele pode botar muitos ovos por vez. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? O sapo ali começa ali o ciclo ali, né? Lá nos ovinhos. Aí ele vai crescendo, né? Fica adulto. Aí reproduz, né? A fêmea coloca novos ovinhos e morre. Continuando a leitura, tem o ciclo de vida da laranjeira. A semente demora 2 semanas para germinar. A planta pode chegar a 8 metros de altura e demora 5 anos para se reproduzir. A laranjeira mais antiga que se conhece tem mais de 130 anos. Olha que legal, né? Ao morrer, a planta inteira seca. Aqui tem um ciclo, né? Começando aí da sementinha, aí a árvore com as flores, né? Aí depois a árvore adulta com frutos e no final ela morre, né? E aqui, continuando aí na página seguinte, numere as imagens de acordo com a ordem do ciclo de vida da galinha. Então, o que vem primeiro, né? Qual que é o ciclo? Primeiro não é o ovo, na verdade? Depois ele nasce, cresce, fica adulto, né? E aqui nós vamos continuar a nossa leitura falando um pouquinho sobre a necessidades dos seres vivos. Os animais e as plantas precisam de água para sobreviver. As plantas podem produzir o seu próprio alimento. Já os animais precisam se alimentar de outros animais ou de plantas. Alguns seres vivos se locomovem para ir em busca de alimento, água e de parceiros para reproduzir. As plantas não se locomovem, então as plantas elas ficam somente num lugar, né? Diferente dos animais que se locomovem de um lugar para o outro. Para respirar, animais e plantas precisam de gás oxigênio, que está presente no ar ou dissolvido na água. Bom, aí tem algumas questões para a gente responder, né? Marque com esse símbolo aí as características que identificam a arara canindé como um ser vivo. Essa arara aí que está do lado, né? Ela é muito linda, né? A arara canindé atinge 85 centímetros de comprimento. Olha que linda ela, né? Bom, então vocês têm que marcar o que caracteriza essa arara para ser um ser vivo.
Ela pesa 1 quilograma aproximadamente. Será que isso caracteriza ela como um ser vivo? De acordo com o texto que nós lemos? Ela precisa beber água. Sim, ser vivo precisa de água. Ela se alimenta de frutas, sementes e insetos também. Ela é um ser vivo, ela precisa de água, de alimento. Ela tem de 2 a 3 filhotes por vez que nascem de ovos. Então, são as características, dos seres vivos. Precisam de água, alimento e se reproduz, Ela tem lá seus filhotinhos. Por último, ela tem cores fortes. Será que isso caracteriza ela como um ser vivo? Bom, então vocês vão pensar, para vocês poderem responder as questões de acordo com as indicações no livro, combinado? E continuando a nossa aula, vocês vão receber também as atividades do dia 28, que a professora já vai estar explicando agora na aula de hoje, As atividades do dia 28, sexta-feira. Então, vocês já vão ter hoje as aulas, com as explicações das atividades do dia 28. E não se esqueçam que também no dia 28 nós temos aula de educação física, certo? Não se esqueçam. Então, na atividade que vocês vão receber, vocês vão fazer o seguinte: em homenagem ao aniversário de nossa cidade, faça um belo desenho, usando tinta guache, giz de cera ou os materiais que tiverem em casa. E em seguida, escreva uma frase bem criativa homenageando a nossa cidade abelha. Então, você pode usar o que você quiser. Se você tiver tinta guache, pode usar. Giz de cera, também. Professora, eu não tenho. Não tem problema. Pode fazer com lápis de cor mesmo. Não tem problema. Os materiais que você tem em casa. Você vai fazer um desenho e uma frase homenageando a nossa cidade. Combinado? Em seguida, na nossa atividade de matemática, são alguns probleminhas aí que vocês vão receber. Olha aí o primeiro aí, ó. No início do ano letivo, a mãe de Priscila comprou para ela 17 lápis e ela perdeu 5. Quantos lápis ela tem agora? Então, ela tinha 17 e perdeu 5. Se ela tinha e perdeu, vocês vão fazer uma conta de menos, ou seja, subtração. Tem até o espaço para vocês fazerem os cálculos. Segundo probleminha, Lucas tem 11 anos e seu irmão mais novo, aliás, um irmão mais novo que ele tem 3 anos. Quantos anos o irmão de Lucas tem? Aliás, deixa eu reler novamente. Lucas tem 11 anos e um irmão mais novo que ele, 3 anos. Então, o irmãozinho dele é mais novo que ele, 3 anos. Então, vocês vão fazer uma conta de diferença. Qual que é a conta de diferença? Menos subtração, para vocês descobrirem quantos anos o irmão de Lucas tem, certo? E o último probleminha. Camila tem um aquário. Ela comprou um peixe novo. Aliás, ela compra um peixe novo a cada novo mês do ano. Quantos anos ela levará para ter 36 peixes? Vocês se lembram que um ano tem 12 meses? Então, a cada ano, a Priscila compra 12 peixes. Então, vocês vão somar 12, mais 12, mais 12, para ver se vai dar 36. E aí vocês vão descobrir quantos anos ela vai levar para comprar 36 peixes. Combinado? Qualquer dúvida, é só mandar mensagem para a professora, certo? Espero as fotos das atividades. Um grande beijo e até a próxima aula.